sei que você tem muita dificuldade em entender sobre imposto nos Estados Unidos. Hoje a gente vai ter um papo cabeça, mas que eu tenho certeza que vai ser fundamental até para você projetar o seu crescimento e entender o que está por vir no mercado americano. Tem gente falando de recessão porque o juros está alto, inflação, só que o dinheiro nos Estados Unidos ele não para de circular, ele só muda de endereço. Tá? Ele só muda a forma como ele circula, mas ele não para de circular e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu vou até tomar um cafezinho porque vai ser papo cabeça mesmo. Você já se inscreveu no meu canal? Prazer, eu sou Juliana Pupim, eu sou arquiteta, formada no Brasil, arquiteta brasileira, trabalho para os Estados Unidos há mais de 4 anos. Eu acabei de passar uma temporada nos Estados Unidos com meus alunos num evento presencial, numa imersão. Lá eu tive contato com muitos profissionais de várias áreas diferentes, não só da construção civil, mas também do mercado imobiliário. Por quê? Porque eu faço projeto para os Estados Unidos remotamente, moro no Brasil, faço projeto para os Estados Unidos, mas eu tenho vários braços dentro da minha empresa, incluindo investidores. Então eu faço, por exemplo, captação de clientes no Brasil para investir nos Estados Unidos. Por quê? Porque a nossa economia no Brasil está sufocando quem tem dinheiro. E os milionários do Brasil, o que eles estão fazendo? Tirando o dinheiro do Brasil. E o que eles precisam? De um profissional que seja um hub. Nós, arquitetos, super qualificados que entendemos do mercado americano, levamos esse investidor para os Estados Unidos e direcionamos o investimento lá. E para isso eu tenho que ter muito conhecimento, certo? Eu preciso entender porque eu vou mexer com dinheiro de outros investidores, de outras pessoas, outros empresários, para direcionar esse crescimento e a valorização desse investimento deles, né? Se eu levo, vamos supor, se eu levo 1 milhão, eu tenho que prometer, sei lá, 1,5 milhão, que esse dinheiro tem que retornar para ele. Qual é a valorização? Enfim, tem todo um trabalho por trás e eu tenho vários braços dentro da minha empresa de investimentos, enfim. E eu faço esse trabalho de incorporação nos Estados Unidos. Para isso eu tenho uma equipe. Só que se eu não me qualificar, se eu não entender do mercado imobiliário, se eu não entender de tributação, se eu não entender o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, qual é o cenário econômico e político, eu vou arriscar demais por esse investidor. E o prejuízo certamente não vai ser só do investidor, ele vai me quebrar junto e vai me queimar meu filme pro resto da vida. É uma responsabilidade gigantesca, né? Brutal. Para isso, eu coloquei todos os meus alunos, que inclusive tinha dentro desse grupo seleto de 10 arquitetos que são do programa Seja Arquiteto na América, meus alunos, para ir comigo nessa imersão, para que eles pudessem viver esse 360, essa experiência nos Estados Unidos. E eles tiveram todos esses contatos junto comigo. Eu apresentei todo o meu network dos Estados Unidos para eles, para que eles também pudessem construir essas novas relações de network, para que eles também levem investidores e façam novos negócios nos Estados Unidos. Por quê? Porque o arquiteto, ele precisa entender que nós arquitetos, designers também, nós precisamos ser catalisadores. Sabe o que é um catalisador? Um polo catalisador, uma coisa magnética que atrai outras pessoas, outros profissionais e que a gente conecte esses profissionais, esses investidores, esses clientes a outros profissionais. Nós oferecemos vários modelos de negócios para os nossos clientes. Incorporação, new construction, fix and flipping. Eu posso ter vários braços dentro da minha empresa. Eu não preciso só fazer projeto. Por que fazer só projeto? Por quê? Por que não fazer outras coisas e ganhar um volume até muito maior de dinheiro? Quem coloca todos os ovos na mesma cesta, o risco é muito alto de que se aquela cesta quebrar, acabar os ovinhos ali, tá todo mundo quebrado. Então, o que a gente precisa ser? Um hub. E eu sou esse hub e eu tô transferindo todo o meu network e conhecimento para esses meus alunos que estiveram comigo nos Estados Unidos agora. E agora eu vou transferir um pouquinho para você. Vou te dar um drop, tipo uma gota de conhecimento aqui, porque você também precisa entender o que está acontecendo no mercado americano, para que você não pense assim, cara, a Juliana tá delirando, os Estados Unidos está em crise, recessão, da onde ela tá tirando que tem oportunidade de emprego e não tem? Por quê? Por que não tem? Porque o que você assiste na mídia é o que vende. E o que vende? É a notícia ruim. Ninguém vai te contar que o mercado tá borbulhando e querendo todo mundo, porque isso não vende. A prosperidade não vende tanto quanto vende a dificuldade. Então os jornais, a mídia são sensacionalistas. Inclusive, só um adendo aqui. Nos Estados Unidos, a mídia, ela é abertamente declarada partido. Então ela tem lá o jornal XPTO, que ele é totalmente liberal. Ele tem o jornal XYZ, que defende, que é progressista, o outro é republicano. E eles falam abertamente sobre isso e eles defendem seus pontos de vista. Então, quando você assiste determinado jornal, você sabe
sabe que ele está defendendo aquele ponto de vista, aquele viés. E aí você assiste o outro e aí você tem os dois lados. Eles não fingem ser imparciais. Eu não vou falar do Brasil, prometo. Mas eles não fingem ser imparciais. Então você consegue ter uma noção muito maior do que está acontecendo, porque você vê os dois lados, quem está defendendo o quê. E sempre existe um lado, o outro lado e a verdade. A verdade é o meio do caminho dos dois, nunca vai ser o extremo. O que está acontecendo de fato, eu posso te falar com muita propriedade, porque eu estive em contato com todos esses profissionais, que foram muitos: corretor de imóveis, broker, contador, credit score, mortgage, que é de financiamento. Então assim, eu entendi a fundo o que está acontecendo no mercado. E o que está também para acontecer, porque a gente conversou muito sobre essas projeções de crescimento que estão por vir. O que está acontecendo? Hoje, o maior problema do mercado imobiliário é a property tax, é o imposto sobre a propriedade nos Estados Unidos, porque ele é alto. Só que Estados Unidos são estados que se uniram, ou seja, os estados, eles têm autonomia de legislação, eles têm determinada autonomia para tomar decisões e mudar a legislação sobre os impostos, por exemplo. O que acontece? Isso também você já deve ter visto em filme, você já deve ter ouvido alguma coisa sobre isso. O americano, ele não tem tanta raiz à cidade, ao local que ele mora, quanto o brasileiro. Por quê? Porque se ele está morando em Nova York e por algum motivo ele não está feliz lá porque o imposto está muito alto, ele se muda para outro país que vai ter isenção fiscal. E aí eles vão se mudando, com muita facilidade eles vão se mudando. E isso está acontecendo, e a Flórida agora em específico, né, está acontecendo um êxodo de Nova York, dos milionários e bilionários de Nova York, eles estão indo para a Flórida. Por quê? Porque as eleições primárias que tiveram para prefeito em Nova York agora recentemente, dá indícios de que do prefeito que vai ganhar, que vai ser eleito, ele tem como é que eu posso dizer isso sem entrar muito na política? Eu não quero ser agressiva, assim, eu não quero defender um nem outro, tá, gente? Eu tô trazendo fatos, que é o que tá acontecendo. Esse prefeito defende que os milionários sejam taxados, altamente taxados, vamos tirar o dinheiro dos milionários e redistribuir. Gente, quando você fala isso numa cidade como Nova York, numa ilha de Manhattan, por exemplo, que você tem um PIB absurdo concentrado ali, onde você tem um custo de vida altíssimo, como é que você fala isso, né, de empresas que estão ali, que são milionárias, bilionárias, girando a economia? Como é que você fala que o bilionário não é bem-vindo no seu estado? E aí o que eles estão fazendo? Simplesmente eles estão indo embora, simples assim. E aí eles tiram as empresas, e hoje está tendo um boom de crescimento na Flórida, porque essas empresas estão se instalando lá por benefícios fiscais. E um desses benefícios fiscais, não só de empresas, agora está sendo estudado, está para ser aprovado. Não sei se até esse vídeo ir ao ar, se ele já foi aprovado ou não, mas até esse determinado momento ele não foi aprovado ainda, mas ele está muito na portinha para ser aprovado, que é a isenção, praticamente isenção do property tax, que é o imposto sobre a propriedade. O que vai acontecer com o mercado imobiliário? Isso aquece o mercado como um todo. Já existe um incentivo no estado da Flórida de isenção fiscal que você consegue deduzir do seu imposto se você reformar, por exemplo, a sua casa. Então, o que acontece? Se você tem que pagar, vamos supor, $100 mil de imposto ao longo de um ano, e não é de um ano, né? Nos Estados Unidos, na verdade, eles declaram imposto a cada 3 meses ou 4 meses, não sei. De tempos em tempos, eles declaram aquele imposto. Enfim, ao longo de X tempo, vamos supor que ele tem que declarar esse imposto, ele vai pagar $100 mil de imposto. Se ele fizer uma reforma na casa dele e gastar esses $100 mil na reforma da casa dele, ele não precisa pagar o imposto. Olha que loucura. O que acontece? Ele vai deduzir o que ele gasta, ele vai comprovar. Eu gastei $50 mil com drywall, 20 mil com piso, 10 mil de sofá, enfim, whatever. Não interessa. Ele gastou, ele comprovou aquilo dali, ele vai deduzir do imposto. Então, em vez de gastar 100 mil com o imposto que ele teria que pagar, ele vai reformar a casa dele. E o que acontece com o imóvel? Ele eleva o valor de percepção do imóvel, ele eleva o valor de venda, ele valoriza o imóvel. E o que acontece com a economia quando você tem esse tipo de incentivo? Todo mundo reforma. Todo mundo. Quem que prefere pagar imposto? Ninguém, gente. Ninguém quer dar dinheiro pro governo nem nos Estados Unidos. E aí o incentivo da reforma, o incentivo da construção civil do mercado imobiliário é altíssimo. E se essa lei for aprovada de isenção do property tax, isso vai aumentar ainda mais, porque aí vai ser em cima de todas as propriedades, não só de reforma, por exemplo. O que significa isso? Significa que a Flórida está prestes a se tornar o paraíso fiscal
do próprio Estados Unidos. Quando você tem esse tipo de incentivo, o que você faz com o milionário lá de Chicago que ele não quer pagar imposto? Ele vai para a Flórida, ele em vez de pagar imposto em Chicago, ele leva o dinheiro dele da Flórida e ele compra uma propriedade, ele reforma uma propriedade se ele já tiver, e aí ele deixa de pagar o imposto. E aí ele tá tirando o dinheiro dele lá de Chicago, onde ele teria que pagar esse imposto, para ter isenção de imposto, e ele ainda ganha um imóvel, ele ainda capitaliza. Vocês têm noção do poder disso? Você tem noção do que tá por vir? E tem gente que me fala de recessão, tem gente que me fala de juros, tem gente que me fala de inflação. Não tem comparação. O incentivo do governo com essa mentalidade de fomentar a economia, incentivando a movimentação da construção civil, é absurda. É absurda. É um governo que pensa no crescimento. E o que acontece? Movimenta não só ali aquele proprietário se dá bem do imóvel. Você movimenta toda a cadeia que envolve aquilo ali. Você movimenta o comércio, você movimenta a construção civil, você movimenta a mão de obra, você movimenta profissionais, quando você movimenta o arquiteto, você também movimenta... Cara, é uma escadinha, percebeu? E tudo isso tá para acontecer. E não é para acontecer ano que vem, é agora tá para acontecer. Se bobear, quando esse vídeo for ao ar, ele já vai ter sido aprovado, porque ele tá na beirinha de ser aprovado, a isenção do property tax. Ou seja, você vem me falar que não tem oportunidade nos Estados Unidos? E você acha que, Ju, mas por que os americanos vão preferir contratar os brasileiros? Não é questão de preferir, é que não tem profissional, gente, suficiente. De 10 alunos que foram comigo para os Estados Unidos nessa imersão presencial, 2 foram contratados. E eu ainda fiquei sabendo, quando eu estava lá, que uma arquiteta veio me procurar e ela falou assim, ela me conheceu, eu não conhecia, Mayra, não sei como fala em inglês, gente, Mayra, enfim, ela veio falar comigo que uma aluna dela, ela veio se apresentar para mim, que ela estava honrada de me conhecer, e que uma aluna minha tinha se apresentado para ela pelo Instagram e que tinha se oferecido montado o portfólio. Tudo que eu ensino dentro do programa Seja Arquiteto na América, você tá entendendo onde você precisa estar, né, gente? Eu ensino tudo isso, ó, para os meus alunos. E aí ela conversou, foi contratada, e ela veio falar, eu soube que a minha aluna tinha sido contratada e ela nem estava na imersão comigo, tá? Eu soube pela arquiteta que estava lá. E ela veio toda honrada, porque, nossa, ela já chegou sabendo, ela já sabe tudo, ela foi treinada. Eu falei, o programa Seja Arquiteto na América, ele faz isso, ele treina as pessoas. Gente, eu tô rindo, mas assim, eu quase chorei na hora, tá? Chorei horrores nessa imersão, chorei. Deve ter uma música pra isso, chorei. Enfim, eu chorei de emoção, porque assim, é de fato muito... Eu encontrei o meu propósito de vida, de mudar a vida das pessoas. Quando eu vejo cada aluno, sabe, que tem essa pequena conquista, que não é pequena, que muda a vida, muda a realidade não só dele, da família inteira, que ele sai de, às vezes, ganhar 3 mil reais para ganhar 20 mil, 25 mil reais, do nada, porque é de um dia para o outro. Em um mês, às vezes, a pessoa consegue emprego e ganha isso do nada. O salário de juiz no Brasil, quem que ganha isso no Brasil? Nem sei se o juiz ganha isso, o juiz deve ganhar mais, né? Mas enfim, gente, é isso. Me emocionei demais e tá chovendo oportunidade. Isso aqui tá mais do que comprovado. Se você pesquisar sobre isso, Property Tax Flórida, você vai ver uma porrada de reportagens sobre isso. Procure em inglês também, se você quiser se informar mais sobre os impostos, mas a Flórida hoje tá sendo assim, ó, alvo para se tornar paraíso fiscal, para todo mundo investir nos Estados Unidos. Não só os brasileiros, né? Porque os brasileiros também já estão dominando lá a Flórida. Enfim, espero que você tenha gostado. Tchau, tchau.